Você não tem com quem ir? Vá sozinha mesmo. Bom, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre a força de vontade que precisa existir dentro de cada um de nós, para que a gente possa realizar as coisas que a gente tem vontade, os sonhos que a gente tem vontade, os objetivos que a gente quer alcançar. E eu quero falar também alguns pontos que me levaram em alguns momentos da minha vida de paralisar, de procrastinar, de ter dificuldade de continuar. Mas antes de começar a falar sobre essas partes em específico, eu quero dizer para você que, independente da situação, independente do que aconteça, só vá sozinha, vá triste, vá com medo, vá de qualquer forma, mas vai. Uma das piores coisas que existem na vida e que é muito fácil a gente ouvir relatos sobre isso é quando uma pessoa no leito da morte, em lágrimas, fala: eu me arrependo daquilo que eu não fiz. Porque o que a gente faz tem consequências, sim, seja bom, seja ruim, mas a gente fez, sabe? Tem aquilo que a gente se arrepende, tem aquilo que não se arrepende, mas a gente fez. E o que não fez, por medo, acho que é uma das piores sensações que possam existir. Cara, não é só sobre emagrecimento, sabe? É sobre tudo, assim. Eu tava ali tomando banho, tava lavando o cabelo e falei, meu Deus, deu um 360 na minha cabeça de tudo que eu passei nesse ano de 2025, de tudo que eu passei em 2024, de tudo que eu passei nos últimos 5 anos da minha vida. E eu parei pra analisar por um instante, assim. Eu falei, meu Deus, eu tô viva, cara. Eu tô realizando sonhos. Eu tô transformando a minha vida. Eu tô... Deixa eu ajeitar aqui. Eu tô ajudando pessoas, que é uma das coisas que eu mais desejei na minha vida. Você não sabe muito sobre a minha vida pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas eu sou uma pessoa que eu não só fui criada para servir, mas a minha essência é de servir. Eu sempre quis colocar as pessoas em uma posição de conforto. Eu sempre quis fazer pelas pessoas mesmo que elas não fizessem por mim. É tanto que eu sou formada na área de saúde, porque foi uma forma que eu encontrei de ajudar as pessoas. Então, tipo, eu sei que eu tô recebendo, no caso, raciocínio, né? Não que eu tô recebendo porque eu não tô trabalhando na área, mas assim, eu sei que eu estou recebendo um salário, eu sei que eu estou exercendo uma função, mas dentro de toda aquela parte, digamos, técnica daquilo que eu faço, posso dar uma palavra de conforto. Quantas vezes em um hospital que você vê tanta atrocidade, nossa, as pessoas chegando todas acabadas de acidentes de carro, de moto, e eu chegar lá e dar uma palavra de conforto, pessoas que estavam acamadas há muito tempo, e eu chegar lá e falar sobre Deus, falar sobre a esperança na vida. Então, eu sempre fui uma pessoa de servir, né? Esse é o meu jeito de ser. Quando nós somos desse jeito, a gente termina meio que querendo estar em comunidade, querendo fazer coisas junto com as pessoas, e isso às vezes causa na gente uma trava para fazer as coisas só, para fazer as coisas de uma forma mais independente. Além de tudo isso, eu já tive muito problema com dependência emocional. Hoje em dia, graças a Deus, não, eu sou muito tranquila, eu sou muito em paz, eu não tenho dependência de nada nem de ninguém, mas eu já tive problemas com isso. E esses são alguns dos pontos que fazem com que as pessoas às vezes travem no momento de fazer alguma coisa que tenha que ser para si mesma, que tenha que fazer sozinha, que tenha que fazer com medo. Então, por alguns momentos da minha vida, eu passei tempos, né, dependendo do outro, não porque eu dependia do outro, mas porque na minha cabeça, cara, eu quero que o outro faça comigo, eu quero fazer com o outro, eu quero estar com o outro. E isso, o outro vivia a vida dele e eu vivia a vida dele. E assim, eu conheço muitas pessoas assim. Muitas pessoas assim. E isso é muito ruim porque isso é uma trava. Então,
É importante que a gente faça, mesmo que esteja só, mesmo que esteja independente da situação. Vai lá e faz. Olha, quando eu me vi com sobrepeso, que eu falei assim, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso me cuidar. Nessa época eu era casada e a pessoa tava imensa, eu tava pesando 97 quilos, a pessoa tava pesando 115 quilos. A pessoa tem 1,80 m, conta a altura também, mas enfim, a pessoa tava gorda também. E aí, eu falei, vamos fazer exercício? Ah, pra que exercício? Puxa, aí eu assim, né? Eu falei, agora, e agora? Eu vou fazer um arroz integral, eu lembro muito bem, nitidamente, que eu comecei a criar uma rotina mais saudável e a pessoa, ela não queria entrar nessa rotina, ela realmente não queria entrar, era perceptível. Tanto que eu já falei aqui em alguns vídeos do canal que nós tivemos uma discussão, porque eu entrei na reeducação alimentar, cozinhei alguns legumes, algumas coisas no vapor, e aí até a carne eu cozinhei no vapor. Deus, gente, nunca façam isso, é muito ruim. O sabor é muito ruim. Carne você faz de qualquer jeito, faz no air fry, bota no forno, faz no molho, tipo, natural, sem condimentos, mas, cara, não bota pra cozinhar no vapor, porque é uma merda. Mas, assim, é porque eu não entendia de dieta, não entendia de reeducação alimentar, não entendia, então, eu achei que se eu botasse tudo no vapor ia ficar tudo bom, né? E aí, a pessoa pegou um bifão lá, carne, assim, aí passou no ovo, depois passou na farinha, e aí quando jogou no óleo, que subiu aquele cheiro, a gente discutiu mesmo, porque comecei a falar que a pessoa não tinha consideração, que não se importava com o meu psicológico, enfim. Então, coisas engraçadas aconteceram, né, que hoje eu dou muita risada. Mas assim, o início foi muito difícil. Tô falando nessa situação em específico, né, sobre tá gorda e precisar emagrecer. E aí eu me matriculei na academia e comecei a fazer reeducação alimentar e larguei a pessoa de lado. Não quer, não quer. Tudo bem. E eu vou dizer assim pra você. Eu acordava 4h30 da manhã, porque nessa época eu de carro era muito mais fácil de me locomover. Eu ia pra academia, depois eu voltava, me arrumava, ia pro trabalho. Às vezes eu ia pro trabalho direto da academia. E aí o que acontece? Quando a pessoa começou a ver o meu resultado, eu acho que nunca me disse isso, mas acho que pensou assim, putz, cara, eu vou ficar pra trás. E eu acordava 4h30 da manhã, todos os dias. Tinha dias que eu acordava 4 horas, dependendo do tempo de treino que eu ia fazer. E aí, por isso que às vezes a pessoa fala assim, 6 meses você teve um resultado assim, você não fez nada fora do natural. Cara, eu tomei vergonha na cara e eu me dediquei ao máximo que eu pude. Ao máximo. Eu comprei minha balança, eu pesei meu alimento, eu me hidratei, eu dormia cedo, dava 7h30 da noite, tava morrendo de sono. Claro que não dava pra dormir 7h30 da noite, eu ia dormir 9, 9h30. Mas eu dormia cedo, eu acordava 4 da manhã, 4h30 da manhã, ia malhar, me arrumava, ia pro trabalho. Então, assim, muita dedicação. Muita dedicação. Eu digo pra você, no início foi muito difícil. Eu gorda, com 97 quilos, com apenas 1,65 m, levantando às 4 da manhã e indo pra minha academia sozinha, porque a pessoa não queria ir comigo. E eu digo pra você que, assim, em tudo na minha vida, que eu decidi realmente que eu ia fazer, eu fiz. Só que por muitas vezes eu demorei, eu demorei de tomar uma atitude, porque eu ficava esperando fazer com o outro. Ficava esperando que a gente pudesse fazer junto, que a gente pudesse realizar junto, que a gente pudesse construir junto. E não é que isso seja um grande erro, mas é necessário você ver até que ponto e qual a situação. Porque assim, se for algo que realmente é em conjunto, perfeito. Mas se for algo que é individual, é a sua individualidade, vai e faz sozinha. Cara, eu saí de casa, sabe, com 16 anos. Saí de casa muito nova. E eu saí de casa, assim, com uma situação bem delicada. O meu pai era racista, machista, tudo isto que você imaginar. E era um pouco complicado o tipo de pensamento que meu pai carregava, sabe? E meu pai bebia muito também. Então, assim, eu saí de casa com 16 anos. Morei de favor na casa de uma amiga por 15 dias.
Depois um irmão meu, o mais velho, me ajudou. E aí ele me ajudou de verdade, de tipo, eu ir pra casa dele, como ele tinha um hortifruti enorme, ele perguntou assim pra mim: você quer só estudar ou você quer estudar e trabalhar? Eu falei: cara, eu quero estudar e trabalhar, não quero ficar dentro de casa não. Eu não nasci pra isso. Não nasci pra isso. E uma das últimas discussões que eu tive com meu pai na época foi porque eu tinha conseguido um trabalho. Cara, na época, eu com 16 anos, há 20 anos atrás, R$ 800 era real pra cacete. Eu consegui um trabalho que ia me pagar R$ 800 naquela época. E meu pai foi lá e, tipo, acabou com tudo, mano. Chegou lá e falou, tipo, porque eu cheguei em casa feliz pra caramba, né? Eu procurei o trabalho, eu fiz uma entrevista, eu sempre fui muito estudiosa, muito pra frente, assim, muito inteligente, e eu digo isso de boca cheia, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que estudo, sabe, que busco. E aí eu passei, eu fiquei tão feliz, eu falei, cara, eu vou até ajudar meu pai e tal, a casa da gente tava precisando ajeitar algumas coisas, e aí eu cheguei em casa, meu pai: ah, você não vai trabalhar. Eu falei: mas como que eu não vou trabalhar? Eu consegui um trabalho, cara, um trabalho que vai me pagar legal, que vai dar pra ajudar em casa, na despesa e tudo mais. Aí ele não me falou mais nada. Aí quando foi no outro dia que eu ia começar, que eu cheguei lá, o cara: não, teu pai esteve aqui, eu não quero problema não, vai embora, vai embora. Meio que me enxotou assim. E aí quando meu irmão perguntou: você quer trabalhar e estudar ou só estudar? Eu falei: cara, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar, em nome de Jesus. Não dá pra ficar dentro de casa não, eu quero trabalhar. E aí pronto. E aí assim, eu tava com 16, tava pra fazer 17 anos. Aí eu fiz 17 e fiquei um ano morando com meu irmão, praticamente um ano. Depois disso, eu aluguei uma casa, assim que eu fiz 18, aluguei uma casa, eu trabalhava de dia e estudava de noite. Então, eu sempre fui uma pessoa muito independente, muito. A vida não me obrigou a isso. Eu fiz escolhas para que isso acontecesse. E eu sempre fui assim. Eu morava só, eu ia para academia, eu andava 30 minutos da casa que eu morava para academia. Todos os dias eu ia para academia. E eu não tinha aquela rotina de tipo ir pro trabalho, do trabalho para academia. Não, eu queria ir para minha casa, tomar meu banho, sair cheirosa de casa e ir para academia. Isso quando eu era guria, né? Lá meus 18 anos. E aí eu fico analisando que assim, eu tava só, sabe? Eu tinha que fazer por mim. E eu trouxe isso para minha vida adulta. Então eu quero dizer para você que por mais que seja chato, por mais que você tenha medo, por mais que seja triste, por mais que você queira fazer com a outra pessoa, se ela quer fazer com você, perfeito. Mas se ela não quer, só lamento. Vai em busca do que é teu, entendeu? Então eu fiquei com muita vontade de gravar esse vídeo porque eu tava tomando banho ali pensando, eu falei: Deus, em tudo que eu sou, quem eu me tornei, tudo que eu tô conquistando, quem eu tô me transformando, em quem eu tô me transformando, e parar para pensar que a vida é evolução o tempo todo. A gente nunca para de evoluir. Então, se você para de ir em busca, você simplesmente para no tempo e todo o resto passa por cima de você, porque nada para, nada, absolutamente nada. Bom, eu fiquei com vontade de falar tudo que estava no meu coração e eu quero dizer para você: faz sozinho. Ah, meu esposo ou minha esposa, meus filhos, ninguém quer fazer, faça só. Faz seu exercício, faz sua reeducação alimentar, compra sua balança, pesa sua comida. Ah, eu tenho um curso para fazer, eu tô com um projeto para fazer, eu tô com algo legal que eu sinto que vai dar certo. Não espera por ninguém. Você tá casada hoje, amanhã você pode estar solteira ou solteiro. Você tá casado hoje ou casada, amanhã você pode estar viúva. Para pensar nas circunstâncias que podem acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa. Então não fique preso ou presa àquela outra pessoa ou às pessoas. Porque é triste falar isso, mas no caixão só cabe um. E a hora de um não é a hora do outro. Então faz. Não fique esperando pelo outro, não. Tá bom? Eu queria trocar essa ideia, então é isso. Um cheiro. Eu espero que esse vídeo tenha, de alguma forma, despertado algo em você.
Não espera. Vai lá e faz. Com medo, sozinha, sem melhores condições. Faz como dá para fazer até que você tenha condições melhores de fazer de uma forma melhor. Combinado? Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.